Olá pessoal, tudo bem? Deus os abençoe, bom dia a todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que é de extrema importância para elevar a nossa fé. Eu quero falar sobre o sexto sentido. Então, muito bem, vamos prosseguir aqui. Nós sabemos que o nosso corpo possui 5 sentidos, que são visão, audição, tato, paladar e olfato. Eu pus aqui uma mão no tato porque o tato indica a sensibilidade, aquilo que você sente. O restante eu sei que você conhece muito bem. Isso são os 5 sentidos do corpo. Então Deus nos deu um sexto sentido. E esse sexto sentido é a fé. A fé do Senhor Jesus Cristo. Existe uma diferença entre a fé em Cristo e a fé do Senhor Jesus Cristo. Então esse sexto sentido é a fé de Deus, a fé do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o seguinte, que os 5 sentidos dominam o homem natural, mas o sexto sentido domina o homem espiritual. O apóstolo Paulo falou que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é guiado pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. O homem espiritual é guiado pelo um sentido. Que sentido é este? O sexto sentido, que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se espera. Muito bem, veja só. É a fé quem governa o cristão. O sexto sentido é quem governa o cristão. Só tem o sexto sentido quem é um cristão. E este é o homem espiritual. Os 5 sentidos podem atuar contrário à palavra, mas o sexto sentido jamais atuará contrário à palavra. Nunca. Os 5 sentidos do nosso corpo podem mentir, mas o sexto sentido não pode mentir. E agora você tem o seguinte, que o sexto sentido faz com você atuar, você conseguir, você atua onde você não imagina. E o diabo não pode entrar no sexto sentido. Os 5 sentidos ele pode controlar, mas o sexto sentido ele não pode controlar, porque é a fé de Deus. E este sexto sentido se aloja na alma, não no corpo. Os 5 sentidos são para o corpo físico, o homem natural. O sexto sentido é a fé, é para o homem espiritual. Por isso que você segue esta mensagem, vive esta palavra, você vive sem praticar as obras do mundo, porque a fé faz com que você faça isto. Você tem que fazer com que o sexto sentido controle os outros 5 sentidos do corpo. Então aí você irá bem, porque o sexto sentido está na alma. E aí haverá o controle de dentro para fora, não de fora para dentro. Você tem que fazer com que um controle 5. Se você deixar os 5 controlar você, então você se torna um homem natural. O sexto sentido, a fé, faz você crer em coisas que você não vê, não sente, não cheira, não ouve e não saboreia. O sexto sentido, ele não arrazoa. O sexto sentido vem para fazer com que você creia totalmente na palavra. As pessoas dizem que tem fé, mas quando você expõe o batismo da forma correta,
a ceia da forma correta, como as mulheres devem se comportar, eles não querem. Como eles podem ser guiados pelos 5 sentidos, pelo sexto sentido, se eles não creem totalmente na palavra? Porque esta fé de Jesus Cristo é uma crença em toda palavra completa. Um cristão caminha pelo sexto sentido, que é a fé. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Porque ele caminha pela fé, ele anda pela fé. Nós devemos caminhar pela fé, falar pela fé, sentir pela fé, viver pela fé, morrer pela fé e ressuscitar pela fé, por este sexto sentido. Você é curado pelo sexto sentido. O sexto sentido, ele se alimenta somente da palavra. Isto é uma força. A fé é uma força que impulsiona, que instiga o cristão. A fé faz abrir caminhos onde não há caminhos. A fé faz uma queixada de jumento matar 1000 homens. A fé faz isto. Pode levantar o caído e dizer assim: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho R$1 no bolso, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem que estava naquela condição é transformado em outra condição, é renovado. Porque o sexto sentido entra em operação. Veja, Jesus diz: tudo quanto pedides em meu nome, crendo, receberei. Usando o sexto sentido, que é a fé, você receberá. O sexto sentido, ele está alojado, como eu já disse, na alma. E tem que guiar o homem de dentro para fora. A fé é uma poderosa força. Por isso que a Bíblia ensina: se confessa com a boca, mas se crê com o coração. Então Deus nos deu este sexto sentido para crer, para fazer as coisas que não são como se já fosse. Então o homem espiritual, ele é guiado pelo sexto sentido. Ele faz com que esse sexto sentido controle os outros 5 sentidos. Então sua visão, sua audição, seu tato, seu paladar e seu olfato estará de acordo com a palavra. Você se torna um homem espiritual. Agora, se você andar por esses 5 sentidos, você se torna um homem natural. Deus te abençoe.